então paramos no livro do Êxodo, que o livro, o nome dele, né, Êxodo, justamente porque foi o êxodo, foi a saída do povo judeu da escravidão dos egípcios. E aqui nós temos o extermínio dos primogênitos. Já falamos disso, que foi a última praga. Vamos ver aqui para acompanhar a narrativa desde esse momento até o início lá da travessia do deserto. Então, como é que foi isso, né? Então, extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão, e disse-lhes: Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao Senhor como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois como pedistes, ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse o quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Então foi a primeira vez que o faraó falou para eles irem embora, porque foi tal a dor, tal o sofrimento causado por esta última praga, pelo anjo exterminador, que o faraó pela primeira vez amolece e os manda embora. Partida dos israelitas. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios. Olha só que interessante. Eles não só saíram do Egito, como também conseguiram prata, ouro e vestimentas. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Socô, em número de 600 mil homens, como eu havia dito, né? Aproximadamente, sem contar as crianças, sem contar os meninos. Além disso, acompanhavam-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país, não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas, em honra do Senhor. Então, aqui vai falar como que seria essa noite, essa ceia da Páscoa. Então, a lei relativa à Páscoa. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a regra, nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. Então, era uma ceia para o seu povo, né? O povo judeu. O cordeiro será... Diga. Antônio tá querendo entrar, por favor. Você não entrou pela... Não. Ah, tem que entrar para você ficar pronto. Senão eu não vou vendo aqui. Então vamos continuar.
Toda a Assembleia de Israel celebrará... Bom, perdão, voltando aqui. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se vocês lembrarem, quando Cristo foi crucificado, havia um costume na época de, para acelerar a morte do crucificado, martelar a perna e quebrar o osso. Mas isso não foi feito com Cristo. E aqui já é prefigurado por Deus na ceia pascal. Não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa. Então, aquelas pessoas que queriam fazer parte do povo judeu podiam, desde que fossem circuncidadas. Nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Então, vocês podem imaginar essa multidão de 600 mil saindo do Egito. Vamos começar agora aquele longo caminho de travessia do deserto, só que antes eles vão ter que cruzar o Mar Vermelho. Então aí vai vir aquela famosa passagem do Mar Vermelho, quando as águas vão se dividir em duas. Mas antes disso, o que acontece é que o faraó se arrepende. Se arrepende de tê-los mandado embora. E o que ele vai fazer? Ele vai mandar todo o seu exército atrás do povo judeu para exterminá-lo. Imagina a cena, né? Aquele povo andando, não podia andar rápido, né? Imagina, tem que ser a passo lento e um exército indo ao encalço. Mas aí Deus, aí é muito bonito, né? Porque você vai ver Deus atuando em cada momento. Cada momento. Como eles estavam com Deus, então não ia acontecer nada, não havia o que temer. Nós vamos ver como que foi feito isso, como Deus protegeu o povo judeu do exército do faraó, e depois como vai acontecer aquilo deles serem todos mortos dentro do Mar Vermelho, quando eles estão ali cruzando o Mar Vermelho, os egípcios. Então vamos lá na Bíblia, onde vai falar disso. Né? Bom, observarás a cada ano esta prescrição da Páscoa. Bom, lei relativa aos primogênitos, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, então a terra de Canaã, que é a terra prometida, como ele jurou a ti e aos teus pais, e te houver dado esta terra, consagrará ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Então, Deus ele estabelece isso, né, que todo primogênito, macho, homem, vai ser consagrado a Deus. Como o Filho, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é consagrado ao Pai, né? Bom, vamos adiante. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Nós vamos ver isso aqui, como é que foi essa travessia, né? Como eles vão descer. A península do Sinai, como havia dito, é um triângulo. Então, eles podiam ir, saindo do Egito, na parte de cima do triângulo, porque a ponta desse triângulo está embaixo. Então, eles iam
caminhando pela parte de cima, esse seria o caminho mais curto, mas não. Eles vão fazer um caminho que eles vão descer até a ponta do triângulo e depois vão começar a subir. Por quê? Porque Deus disse isso. Talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Bom, Moisés levou consigo os ossos de José, porque era a promessa, né, de enterrá-lo junto com os patriarcas, né? Vamos aqui, ó. O Senhor ia adiante deles, olha só que interessante. De dia, numa coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho. E de noite, uma coluna de fogo para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Fiairot, entre Magdalum e o mar, defronte de Beel-Sefon. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó, e sobre todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Bom, então vai chegar esse momento quando o faraó vai se arrepender e vai mandar o exército em direção ao povo de Israel. E o que vai acontecer aqui? Vamos ver aqui. Exatamente, aqui já conta tudo, né? Nesse capítulo aqui, Passagem do Mar Vermelho, ele já conta tudo. Vamos lá. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos, disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida. Puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército alcançaram-nos perto de Fiairot, defronte de Beel-Sefon. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço. Foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. Você imagina o desespero deles, vendo aquele exército se aproximando. Fala, bom, agora nós vamos morrer todos aqui, porque eles não tinham nenhuma... não estavam preparados, não tinham armas para combater, nada disso. E disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizesse isso, tirando-nos do Egito? Aí já começa a revolta do povo, que serão inúmeras durante a travessia do deserto, inúmeras. Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios, é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo, e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver jamais. O Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés:
Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, os seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus que marchava à frente do exército dos israelitas mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se de trás deles. Interessante, né? Então, Deus vai colocar agora uma nuvem atrás do povo para impedir que o exército chegasse junto. Essa nuvem era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Então isso foi um momento crucial, quando já estavam ali do lado do Mar Vermelho, e durante essa noite o que Deus vai fazer? Vai fazer isso, vai colocar essa nuvem, e eles não vão conseguir chegar ali onde estava o povo judeu. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fê-lo recuar com um vento impetuoso vindo do Oriente que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Padre Paulo. Rosane para entrar, por favor. Pronto. Obrigada. Os egípcios os perseguiram, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros, e internaram-se após eles no leito do mar. Então, durante a noite, foi feita a travessia do povo judeu. E uma vez que terminou a travessia, Deus permitiu que viesse aí nesse momento o exército, né, e entrasse aí no meio, dentro, né, ali do mar, também como os judeus naquela parte que estava seca, né. À vigília da manhã, o Senhor do alto da coluna de fogo e da de nuvens olhou para o acampamento dos egípcios e semeou pânico no meio deles. E embaraçou-lhes as rodas dos carros, de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar. E as águas voltaram-se-ão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiram foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer. Mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. De fato, aqui foi uma coisa grandiosíssima, e deixou a todos os próprios judeus estupefatos, né, vendo aquilo e vendo o poder de Deus, e que veio junto com isso esse temor de Deus diante do seu poder, né? E também uma grande confiança em Moisés. O Moisés, nessa hora, ele ganha uma grande autoridade diante de todo o povo judeu. E aí vai vir um cântico de Moisés, muito bonito, né?
é que nós rezamos esse cântico no Sábado Santo, quando nós lembramos justamente esse momento dessa Páscoa antiga, e aí fazemos aquele momento do pregão pascal. Vocês lembram? Essa oração do pregão pascal, que é rezada no Sábado Santo. Então, ele é tirado daqui dessas palavras de Moisés, que são muito bonitas. Depois vocês podem ver com calma. Bom, agora já vamos passar. A partir de agora vai ser só filme, só vídeos. Então, já vamos deixar aqui o texto da Bíblia. E padre, através de vídeo. Sim, pode perguntar. Como é que fica isso de Deus matar os egípcios? Porque no fundo foi isso, Deus quis matá-los. Como é que a gente explica um Deus que quis matar? Isso ou não é isso? Sim, é isso mesmo, e nós vamos ver nessa travessia do deserto, e não só na travessia, em outros momentos, como Deus, ele vai ocasionar a morte dos seus filhos. E por quê? Porque, primeiro, que ele é o Senhor da vida e da morte. Ele decide. A vida é um dom de Deus, não é um dom nosso, né? E Deus, ele já tem estabelecido o dia e a hora que cada um de nós vai morrer. E a mesma coisa com eles lá. Deus já havia estabelecido que essas pessoas, esses egípcios, eles morreriam nessa situação, esses que faziam parte do exército. Então, era um tempo previsto por Deus, não é como um castigo, vamos dizer assim, contra eles, nada disso, né? Era o tempo previsto por Deus. Não é raiva, né? Tipo, ficou com raiva, e matou todo exatamente, não é Deus, nós temos, enfim, ao longo do estudo da Bíblia, nós vamos penetrar mais profundamente em Deus, né, na essência de Deus. E nós temos que sempre partir desse pressuposto, que Deus é amor infinito. Deus é amor, ele mesmo se declara assim, né? Mas no caso deles... Exatamente, aí nós vamos ter que entender... É outra coisa, né? Nós vamos entender os desígnios de Deus partindo desse pressuposto, deste amor indizível dele e de uma preparação para a sua vinda, a vinda de Cristo à Terra. Então, ele vai ter toda uma pedagogia que, para essa pedagogia, vai ser necessária a morte de determinadas pessoas. Mas não é que ela vai morrer antes da hora, era a hora prevista por Deus. Entendi. Mas vai servir, ao mesmo tempo, para que, por exemplo, né, que as pessoas vejam que não podem contra Deus, né? Então, você imagina, os egípcios, os que não faziam parte do exército, todos eles vão aprender isso a partir desse momento, e não só isso, aquilo vai correr a voz entre os povos todos que estavam por ali. Né? Então, vamos ver, puxa, que esse é o Senhor, né? Esse é o verdadeiro Deus, porque eles cultuavam outros deuses, e Deus precisava mostrar isso para os outros povos, que Ele é o Senhor dos Senhores, né? Entendi. Bom, então... Obrigada. Nada.
vídeo tá meio que pipocando, padre. Ah, é? Sim. Então, o vídeo está pipocando para todos, não? É? Está. Tá? Tá sim. Sim, mas é bem pouco, dá para ver. Dá para ver, É né? mais o som. Mais o som. Tá. Então, vamos voltar lá. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou André Fernando de Oliveira Seco, bacharel em teologia. Hoje veremos juntos em Geografia Bíblica a trajetória do povo de Israel saindo do Egito, percorrendo o deserto pela Península do Sinai até chegar a Canaã. Veremos também de forma pontual todas as batalhas que Israel enfrentou desde a sua saída do Egito até tomar posse de toda a terra prometida por Deus, Canaã. O povo de Israel era escravo do Egito e habitava na terra de Cós, no delta do rio Nilo. Então, observemos a provável trajetória assinalada no mapa com os números de 1 a 18. Ponto 1. Ramsés. Israel foi tirado do Egito. Êxodo, capítulo 12, números 33 e 5. Ponto 2. Sucote. Depois que os hebreus partiram desse primeiro local de acampamento, o Senhor os guiou por meio de uma nuvem durante o dia e de uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 20 a 22. Ponto 3. E Airote. Israel atravessou o Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14 e números 33, 8. Ponto 4. Então, vocês veem aqui que a travessia, ela poderia, saindo aqui do número 1, né? De Ramsés, Gossém, né? A região onde eles estavam, por aqui, ó. Porque aqui está a terra de Canaã, né? O atual Israel. E nem precisaria passar pelo Mar Vermelho. Então, foi aquilo que nós dissemos. Deus, ele quis que fosse por aqui, por vários motivos. Porque aqui embaixo vai estar o Monte Sinai, onde o Moisés vai receber as tábuas da lei. Então, Deus que queria que passasse por aí também, enfim, vários motivos. Nós já vamos comentar que fez com que Deus estabelecesse esse caminho, quisesse que o povo percorresse esse caminho. Mar. O Senhor curou as águas amargas de mar. Êxodo 15, 23 a 26. Ponto 5. Ele, Israel acampou junto a 12 fontes de água. Êxodo 15, 27. Ponto 6. Deserto de Sim. O Senhor enviou maná e codornizes para alimentar Israel. Êxodo capítulo 16. Ponto. Então, aqui eles estavam junto do mar, né? E isso facilitava para beberem, enfim, se bem que a água do mar não dá, mas eles tinham que procurar alguma fonte. E eles conseguiam alguma coisa até aqui, né, no deserto de Sim, né, quando ele tem essas fontes, mas como era deserto, e é deserto, não tem nenhuma vegetação, não tem nada. E então eles pedem o alimento, né? Como que nós vamos nos alimentar? E aí Moisés vai interceder diante de Deus, e Deus vai começar a chover o maná todos os dias de manhã, chovia o maná, que era como um orvalho, e eles, assim que saía
naquela névoa, eles viam ali uns flocos, como se fossem flocos de algodão, que era o maná e tinha um sabor meio de mel, assim. 7. Refidim, Israel lutou contra Amané. A primeira batalha de Israel acontecida ainda no deserto, em Refidim, na península do Sinai. Então, até então não houve nenhuma batalha. Percorrendo o deserto, não havia povos por aqui, né? Mas a primeira batalha vai ocorrer aqui, pertinho do Monte Sinai. Os amalequitas, moradores do sul de Canaã, ao saber do avanço de Israel rumo às suas terras, vieram à batalha. Moisés sobe do monte e levanta os braços para interceder. E na planície, Josué peleja com os guerreiros de Israel contra os amalequitas e os vence. Então, o que ele está dizendo? Que os amalequitas, eles viviam aqui no sul da terra de Canaã. E sabendo que o povo judeu estava indo em direção à terra prometida, o que eles fizeram? Eles foram ao encontro deles para lutar contra eles e impedir esse avanço. E aí vai ocorrer essa batalha contra os amalequitas, com aquele famoso episódio de Moisés no alto de um monte, intercedendo pela vitória do povo judeu. E para isso ele tinha que estar com os braços abertos. Enquanto ele estava com os braços abertos, sustentava os braços abertos, os judeus iam vencendo a batalha. Só que essa batalha durou um dia. E aí, então, duas pessoas se colocaram, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, para sustentar os braços de Moisés. 7, do 8 a 16. Ponto 8. Monte Sinai, Monte Horebe ou Jebal Tá. O Senhor revelou os 10 mandamentos a Moisés. Então, muito importante guardar isso, né? Monte Sinai e Monte Horebe, são os dois, são os mesmos, é o mesmo monte. São dois nomes que se dá a esse monte. Então é um monte muito importante, né? Aqui é onde, no fundo, vai ser dito que é o monte de Deus, né? É o monte de Deus, porque aqui houve esse episódio de Moisés, muito especial, com Deus, e depois vai haver esse mesmo episódio, um encontro de um outro personagem muito importante com Deus nesse monte, que é o Elias, o profeta Elias. Capítulo 19 e 20. Ponto 9. Deserto de Sinai. Israel construiu o tabernáculo. Êxodo, capítulo 25 ao 30. Então, aqui é onde vai ser construído pela primeira vez a casa de Deus. Então, Deus vai começar a habitar junto do povo, só que uma série de prescrições para que isso pudesse ocorrer, porque o Santíssimo, né, temos que pensar assim, nós já vamos falar sobre isso, né, o Deus que é o Santo do Santo do Santo, junto de nós, né, que somos pecadores. Então, para ter essa proximidade com Deus, Deus vai estabelecer uma série de prescrições, de preceitos. Então, é aqui que surge o tabernáculo, que vai ser a origem depois do templo que será construído em Jerusalém. Acampamentos do deserto. 70 anciãos foram chamados para ajudar Moisés a governar o povo. Números 11, 16 a 17. Ponto 11. Ezion Geber. Israel atravessou em paz para terra de Esaú e de Amon. Deuteronômio capítulo 2. Ponto 12. Cade Barném. Moisés enviou espias à terra prometida. Israel rebelou-se e não pôde entrar na terra. Cade serviu como principal acampamento
porém vieram os amalequitas e os cananeus, que eram os moradores do limite sul do que seria o território de Israel, e deu andar a Israel. Números 14, 42 a 45. Vamos explicar aqui, olha, esse número 12 aqui é muito importante. Quando eles chegam aqui, o que Moisés estabelece é que alguns judeus vão até aqui, nessa região, para ver o que havia aí, né? Que povos estavam aí, se estava muito habitada, se não estava muito habitada, e eles voltam depois de um tempo e vem, inclusive, gigantes, que eles vão falar assim, puxa, tem povos aí que são gigantes, e nós nunca vamos ganhar a batalha com eles, isso aqui é uma loucura. Então, aqui há uma revolta de parte dos judeus, né, então, uns que, Moisés, né, que fala que devem avançar em direção à Terra Prometida, e outra parte que diz que não. E então Deus, ele se entristece, vamos dizer assim, né, com essa revolta, e deixa eles ao Deus dará, vamos dizer assim, né, deixa eles sozinhos. Então, por quê? Porque Deus, no fundo, ele queria que o povo todo confiasse nele, né, e junto com eles iam conseguir conquistar a Terra Prometida. Mas eles ficam com medo e não vão. Então, eles vão fazer todo esse percurso agora aqui, em vez de diretamente à Terra Prometida, vão fazer todo esse percurso rodeando até virem aqui, quando eles vão atacar a primeira cidade, que será Jericó. Está aqui, a cidade de Jericó. A terceira batalha. Semelhantemente aos malequitas, os cananeus do Negev, o sul de Canaã, com o seu rei de Arad, atacou Israel e capturou alguns quando se aproximaram de Cades Barnea. Números 21, 1. A quarta batalha. Israel suplica a Deus que lhes dê os cananeus. Pelejam contra eles e os vencem em Ormá, sul de Canaã. Números 21, 3. Peregrinação do deserto. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Números 21, 4. Isto é, voltaram para o sul, a caminho de Elate e Ezion-Geber, na ponta norte do Mar Vermelho, no Golfo de Acba, para depois ir novamente em direção norte, caminho do deserto de Moab. Deuteronômio 2, 4 a 8. Deus orientou Moisés para passar sem importunar as terras de Seir, pertencentes a Edom ou Esaú e seus descendentes. Seguindo para o norte, Israel passa para as terras de Moab e Ammon, que Deus disse de herdar aos descendentes de Ló. Neste caminho, passaram e acamparam em Almon, números 33 e 41, e em Punon, números 33 e 42. O povo tornou-se impaciente no caminho. Em Punon, ocorreu o episódio da serpente predadora, números 21, 5 a 9. Depois partiram e acamparam em Obote, números 21, 10 e números 33 e 43. Partiram em Obote e acamparam em Ijé, Abarim, as ruínas de Abarim. Está tudo de aqui. Moab, números 33 e 44, Deuteronômio 32 e 49. No deserto, cidade de Monte de Moab, para o nascente do sol. A passagem do rio de Serente. Deuteronômio 2, 13 e 14. O ribeiro de Serente deságua no extremo sul do Mar Morto, vindo do Oriente, e formava a fronteira sul da região de Moab. O tempo de caminhada desde Cades Barnea até passar no ribeiro de Serente foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio de Israel. Deuteronômio 2, 14. Olha só o que ele está dizendo aqui, que interessante, ó. Essa travessia de Cades Barnea até aqui, né, demorou 38 anos. Ou seja, essa travessia aqui durou 2 anos, até chegar ao número 12, até Cades Barnea. E
E Deus é que vai fazer isso agora, depois dessa revolta dos judeus, Deus diz que, por isso, nenhum deles entrará na Terra Prometida. Então terá que passar uma geração, por isso que vai passar 38 anos, para que não sobre ninguém. Só 2 pessoas vão entrar que cruzaram o deserto aqui na Terra Prometida. Da geração que cruzou o deserto aqui, desde o início, Josué e Caleb, como nós vimos lá. Parecia lá no início desse vídeo. Eles passarem o ribeiro Zered, passaram os territórios de Moab, que também foram autorizados a molestar, até chegarem ao ribeiro de Arnon. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, pedindo passagem, que não lhes foi dada. Números 21 a 35. O ribeiro de Arnon era a fronteira de Moab, entre Moab e os amorreus. Números 21 e 13. A norte do Arnon era o território do rei de Seom, amorreu. Números 21 e 13. O Arnon deságua no Mar Morto, mais ou menos ao meio, vindo do Oriente. Ponto 3. Deserto Oriental. Israel evitou entrar em conflito com Edom e Moab. Números 20, 14 a 21, 22 a 24. Ponto 14. Ribeiro de Arnon. Israel destruiu os amorreus que lutaram contra ele. Deuteronômio 2, 24 e 37. Vamos terminar aqui para dar continuidade na próxima aula. Mas muito interessante, né? Você vendo ali essa descrição, ele confunde um pouco, acho que depois vale a pena vocês assistirem de novo, eu posso colocar o link. Na verdade, eu vou compartilhar esse arquivo que eu vou começar a utilizar agora, com todos esses links para os vídeos. E aí vocês podem assistir e tal. Ele confunde um pouco esse narrador aí, porque quando ele fala números tal, na verdade ele deveria falar versículos tal. Porque ele está falando Êxodo, capítulo tal, versículo tal a tal. Né? E ele fala número, então aí confunde com o número que você está vendo ali, que é o número 1, 2, 3, 4, até 18, por ali, né? Então, por isso que depois precisa assistir com calma para saber fazer essa diferença e não confundir o que ele está dizendo. Tá bom? Muito bem, ficamos por aqui. Até semana que vem. Obrigada, padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada. Beijos, tchau. Obrigada, Padre Paulo. De nada. Obrigado, boa noite. Tchau.